a ideia de que a China tá só esperando ver qual que é o desfecho da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, a China tá só esperando para ver como o mundo reage a isso para invadir Taiwan, é absurda? Essa ideia é absurda? Eu acho que essa ideia existe, ou seja, não é um cenário totalmente implausível, mas ainda há, me parece, esperança na China que essa reunificação, que também faz parte dessa narrativa chinesa de voltar à grandeza, reestabelecer, né, uma grande tradição chinesa e desfazer essa humilhação que o país sofreu ao longo dos últimos séculos, que tudo aquilo possa ser feito de maneira pacífica. Isso pode não acontecer, mas eu não acho que a China hoje diz vamos invadir e vamos ver o que acontece, porque de certa forma, eu acho que hoje a China até se preocupa mais com as possíveis consequências de um confronto com Taiwan do que antes dessa guerra na Ucrânia, porque houve, vamos dizer, eu acho que tanto a China quanto a Rússia subestimaram a Aliança Ocidental. E claramente essa aliança sofreu uma série de abalos com a ascensão de lideranças populistas, com uma profunda crise da democracia, com, né, uma crise da relação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos. Mas houve uma reação muito mais organizada, muito mais rápida do que se pensava em Moscou e me parece também em Pequim. Então hoje acho que um consenso político em Pequim é que se houver uma invasão, aquilo teria consequências econômicas vastas que vão muito além da China e de Taiwan, porque haveria uma resposta econômica, que talvez não uma sanção completa contra a China, mas claramente uma instabilidade política e econômica global que a China não quer nesse momento, que a China está passando agora pelo momento mais difícil desde os anos 70, desde os anos 80, porque desde aquela época a China cresce a quase 10%. Então o Partido Comunista fez um grande acordo dizendo a gente entrega direitos econômicos, a gente garante o crescimento permanente e em troca vocês não vão ter direitos políticos, né? Que o partido controla toda a situação, não há espaço para uma oposição. Você está falando a relação com a população. E com a população. Agora o partido vai ter que renegociar essa relação porque a China vai passar por um momento de crescimento mais baixo. E você acha que eles precisam fazer essa renegociação? Com a população? Com a população? Eu acho que, sem dúvida, o modelo chinês que foi adotado do começo não funciona mais. Nós temos que entender uma coisa. Quando você fala de modelo econômico, sei lá, uma economia, ela pode ser sustentada por exportações, por exemplo, que foi o início do modelo chinês, foi esse. A China vender para fora, que foi grande parte da força alemã, é isso. Um modelo econômico de exportação. Fabrica um monte de coisa e vende para o mundo. A China isso é interessante, virou a fábrica do mundo. Eu vi um tweet teu mostrando que a relação comercial do Brasil ela é dominada pelo tanto exportação quanto importação pela China, né? Isso, cada vez mais importante. E essa é um modelo econômico. A China, ela começou com esse modelo econômico porque ela tinha uma vantagem competitiva, que era a mão de obra barata. Então ela tinha como produzir... Tinha? Hoje a mão de obra não é mais tão barata. Essa é parte do problema econômico que a China tem. Entendi. Porque assim, quando você começa com um modelo econômico, você fica preso a ele, porque ele dá certo. E você não vai se adaptando, só que as situações vão mudando, você precisa mudar o seu modelo econômico. E é muito difícil para um país fazer isso sem grandes choques, sem grandes crises econômicas. A história do Brasil, nos anos 80, é uma das nossas crises, anos 60, e vários outros países do mundo tiveram essas grandes crises que são choques de mudança do seu modelo econômico. E o que acontece? A China, quando ela perdeu parte da exportação, isso vem com a crise de 2008, ela começa a ser uma economia que vai crescer na base do investimento, mais do que exportação até. Mas desde o começo a China investiu muito. Investimento de quem? Do governo. Tá. Ou até da iniciativa privada. Mas isso funciona da seguinte forma, porque a economia pode crescer por consumo ou por investimento. Sim. O que o governo gastando por investimento? Vou construir um monte de estrada, um monte de porto, um monte de ferrovia, um monte de coisas que nem louco.
E aí você vai contratar um monte de construtora, vai ter um monte de gente que vai trabalhar naquela obra, vai ter que pintar, vai ter que comprar asfalto. E aí Então, parece que a gente tá prosperando pra caralho. isso, porque é muito crescimento. Pra vocês terem uma ideia, o Banco Mundial fala que o crescimento econômico da economia global, a porcentagem do crescimento da economia global que vem de investimento é 25%. Economias maduras é de 17% a 25%. Economias emergentes de uns 28 a 32%. A China é 50%. Porra. Nenhum país na história teve esse tamanho de porcentagem do PIB em uma economia de investimento. Vocês conseguem prever qual é o efeito disso? O efeito é o seguinte, só completar o raciocínio. Tá. O que acontece? Você começa a direcionar dinheiro para coisas que são investimentos não produtivos. Então, por exemplo, os governos locais das províncias chinesas, eles não têm receita muito boa de cobrar impostos. Aí o que ele faz? Ele começa a construir estradas que não servem para nada, que vão a lugar algum, grandes trens de alta velocidade que não conectam nada com nada. Então, é infraestrutura sobrando. E esse dinheiro é mal investido. E aí, como esse excesso, para você conseguir investir tanto, você precisa ter poupança. E a China é o país que tinha a maior poupança da história do mundo. 50% do PIB era dinheiro de poupança, guardado. E quem que guarda esse dinheiro? A economia tem que estar concentrada na mão de empresas e do governo, e não das pessoas. As pessoas não guardam tanto dinheiro porque elas gastam. Então você tirou o poder da população para dar o poder para esse modelo econômico. E aí o que aconteceu? Você começou a se endividar muito. Porque esse investimento, essas infraestruturas que não servem para nada, só começaram a gerar dívida. Porque você começou a dar dinheiro para um monte de gente construir mais estrada e mais apartamento. Então tem dois setores da economia chinesa que movimentaram a economia durante todo esse tempo, que são o setor imobiliário e o setor de infraestrutura. Investimentos não produtivos. E isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Ou seja, há 15 anos atrás o modelo econômico tinha que sair do investimento e entrar no consumo. Para fazer isso, o que você precisa virar e fazer? Você precisa ter um acordo com a população diferente. Aonde é o seguinte, eu vou começar a distribuir mais riqueza para a população. Só que isso vai contra o modelo político chinês, aonde a concentração da riqueza está na mão do Estado. O Estado detém as empresas, que são a maioria delas estatais, e o governo. Então, a população não recebe o dinheiro. Não tem salários melhores, não tem aposentadoria, não tem previdências, não tem benefícios sociais melhores. E para fazer essa transição, para você virar uma economia de consumo, você precisa distribuir o dinheiro e entregar o dinheiro para as pessoas. E a China não está preparada para fazer isso, porque isso é uma transição política. E se ela não fizer isso, a economia chinesa vai continuar se endividando a uma velocidade muito maior do que o seu PIB cresce. De 2008 para cá, a porcentagem da dívida do PIB chinês pulou de 150% para 280% hoje. Esse é o maior crescimento da história de nenhuma nação nesse período de tempo. Por que isso está acontecendo? Porque você está enfiando dinheiro em coisa que não serve para nada. O quê? Um monte de prédios de apartamentos que não tem quem compre. Porque não tem dinheiro da população para comprar. Mas essas construções desses prédios vazios, dessas estradas que não chegam a lugar nenhum, elas entregam crescimento econômico. E aí hoje a China tem duas opções. Ou ela muda o modelo e entrega o dinheiro para a população, só que isso fere o modelo comunista de um partido único, centralizador, que vai ter que dividir poder. Se mais gente começa a ter dinheiro, mais gente começa a ter poder. Então, se é um grande empresário, milhões de grandes empresários ou milhões de pessoas com dinheiro, elas começam a ficar insatisfeitas. Falar, peraí, não quero que esse negócio seja mais desse jeito. E ou você faz isso, ou você desacelera a economia para baixar a dívida, o crescimento da dívida, porque você está investindo em coisas que não têm sentido, e aí a economia chinesa vai desacelerar brutalmente, e isso vai afetar o que o Oliver colocou, que a legitimidade do Partido Comunista vem exatamente de você entregar crescimento econômico em peso substancial, e aí é um problema gigante, ou você muda o modelo, só que muda o modelo bate com a política.
O que a China está fazendo? Nenhum nem outro. Ela não está desacelerando e ela não está mudando para o consumo. tá continuando Dobra a do mesmo aposta. Tipo, o que os governos locais estão desesperados? Vamos construir nova infraestrutura. Infraestrutura do quê? Estrada de lugar nenhum para lugar nenhum. Mais prédio. Então, tem uma bolha gigantesca nesses dois setores. O de infraestrutura. O imobiliário é muito mais grave. 30% da economia chinesa depende do setor imobiliário e o resto, os outros 25%, está em infraestrutura. Eles estão dobrando a aposta. Isso vai aumentar a dívida a níveis absurdos e essa transição vai ser feita na força. Mas vai dar merda antes de fazer a transição? Eu acho que o regime chinês está muito mais consolidado do que o governo russo, por exemplo, né? Apesar de agora de uma tentativa de prorrogar, provavelmente por pelo menos mais 10 anos da liderança do Xi Jinping, que Quantos anos? 10 anos? Eu acho que 10 anos eu acho aprovou difícil, mais seria 5, mais né? 2 Aprovou mais mandatos, né? Tá. Aquilo complica o modelo das últimas décadas, que sempre foi de responsabilizar várias lideranças e também permite fazer pequenas correções, não culpar uma pessoa só. Ou seja, havia aí um sistema bem amarrado, eu acho. Aquilo agora está piorando um pouco, porque tudo vai depender do Xi Jinping, e se alguma coisa dá errado, ele não tem mais o primeiro-ministro para culpar, etc. Que o atual primeiro-ministro é o primeiro-ministro menos poderoso das últimas décadas, que mal aparece no debate público, porque o Xi Jinping, assim, se você lê um jornal chinês, Só se fala só dele. se fala dele. Isso, obviamente, isso dá menos margem de manobra para fazer pequenas correções. E, para mim, o grande exemplo disso, né, ouvindo o discurso dele agora no domingo, na ocasião do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista. É mega importante. Né, que é o evento político mais relevante. Foi ontem, assim, esse é um grande momento do que está acontecendo na China. Uma grande Explica encenação. por que isso é importante. Porque a China, por ser um país não democrático, ele é muito mais difícil de ser compreendido e estudado do que, por exemplo, os Estados Unidos, onde todos os grupos políticos se manifestam abertamente. Então tem os sindicatos, tem o Partido Democrata, tem o Partido Republicano, tem os governos estaduais, tem prefeitos, tem a imprensa. Então, Teoricamente, cada um fala o que pensa. É um país transparente. Então, para nós, por exemplo, debate é público, acompanhar o debate acaba sendo mais fácil. É claro que acontecem algumas coisas que requer muito estudo. Agora, dedicando 5 anos de estudo ao cenário político americano, eu tenho uma noção muito melhor do que pode acontecer do que dedicando 5 anos de estudo à política chinesa, que acontece nos bastidores, porque não há uma oposição legal, né? Não pode haver outros partidos, né? Um sistema leninista de um partido só. Agora, existe resistência ao Xi Jinping dentro do partido? Muita resistência. É claro, alas, facções brigando, etc. Então, muitas investigações de corrupção, na verdade, são manobras para tirar inimigos, etc. Isso existe em todas as sociedades, mesmo as ditaduras, né? Então, isso pode... Ele corre algum risco? Não corre, Acho né? que não. Mas só para dizer assim, que as pessoas não falam livremente. Então, quando você vai para a China, é preciso ler entre linhas, ver pequenas mudanças na retórica, nos jornais, etc. Mas é muito, muito mais difícil. Então, aquele momento é um momento quando o governo chinês, na ocasião do Congresso Nacional, articula sua análise sobre o que está acontecendo na China e diz para onde pretende ir. E aí é fundamental ler, para quem se interessa, aquele discurso de 2 horas, que é um discurso difícil de decifrar, porque... Como assim 2 ou 3? É uma coisa... Não, às vezes o cara falou 3 horas, teve outro uma coisa... que ele falou 3 horas. Tá, entendi. É uma coisa meio arcaica, mas assim, eu recomendo para quem gosta dessa temática ler o discurso de domingo, compará-lo com o discurso de 5 anos atrás, ler aquele de 10 anos atrás, para sentir pequenas mudanças. E é assim que é preciso estudar um partido que
É um partido com milhões e milhões de integrantes, o Partido Comunista, mas que não tem... São 90 milhões Não tem... de afiliados ao partido. Sim, não tem endereço, não tem número de telefone. Mas Então, 1,5 bilhão, 90 milhões. Tudo mas bem, é mas um- gente pra caralho, né, é cara? o pilar do sistema político, tanto que hoje quem manda em Xangai realmente é a pessoa responsável no Partido Comunista para Xangai e não o prefeito. Tá. Muitas vezes essas pessoas pensam da mesma Isso, forma. Esse ponto é muito importante. O Partido Comunista, ele vale mais do que o governo. Quem controla o partido, controla o governo. Entendeu? Então as posições... E tem uma coisa que acontece nesse congresso, que é a eleição de um conselho menor de 7 membros, que fazem parte junto com o presidente. Nossa, eu me sinto muito burro ouvindo vocês falar. porque E eu não tem, fazia tem ideia outros disso, 350 membros que também são eleitos neste momento. E ali você vai ter a mudança das posições das principais coisas. Assim, tipo, quem vai comandar o conselho militar? Quem comanda isso ou aquilo? E essas pessoas podem ser futuros sucessores dele. Mas ele tá botando todo mundo ali, né, do grupinho dele. Aham. E isso é um problema, porque isso já aconteceu lá atrás, quando o Mao Tse Tung fez isso. Inclusive, não só os aliados dele foram colocados dentro dos lugares estratégicos, como o pensamento dele foi inserido na Constituição, né? Nas diretrizes do partido. E agora, com o Xi Jinping, aconteceu a mesma coisa. Então, o pensamento de Xi Jinping está colocado lá dentro, incorporado. Então, isso é um controle, é um passo muito mais perigoso para o que alguns diziam que era uma forma de funcionar dentro de uma ditadura um pouco melhor do que uma pura autocracia.